A palavra de Deus, ela diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós precisamos fazer isso, pregar o evangelho, falar do projeto de Deus, da experiência que nós tivemos com Deus. Eu, de vez em quando, eu vejo nas redes sociais algumas pessoas, alguns cristãos, falando mal das igrejas, uma da outra, expondo. Às vezes a pessoa tem uma experiência, é de uma igreja, e vê ações de outra igreja e fica expondo. É uma situação preocupante, porque nós somos chamados para levar o evangelho, transmitir o evangelho, pregar o evangelho. E às vezes não é a função nossa ficar julgando. É lógico, a gente vê algumas igrejas, tem algumas situações ali que não condiz, né, com o verdadeiro evangelho. Mas ao expor assim de maneira pública, às vezes é uma pessoa que está iniciando o evangelho, na palavra, né, na fé, não tem uma experiência com Deus e nós acabamos matando a fé dessa pessoa, né? Então nós não podemos servir de tropeço. Nós precisamos buscar Deus, nós possamos ser luz. Se a gente vê alguma situação assim, uma igreja, algum pastor que está, né, fora, o que a gente tem que fazer? Orar por ele, pedir para o Senhor, né, dar uma bênção. E outra coisa, a pessoa vai estar ali, e a pessoa, né, está iniciando, vai ter experiência com a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. E ao passar do tempo, aquela pessoa, se, né, aquela igreja realmente estiver fora do projeto de Deus, a pessoa vai ver, só isso aqui não está certo, e vai ler a Bíblia, vai ter esse entendimento. Então nós não podemos ser tropeço, né? É lógico, a gente está dando estudo, vai dando estudo na igreja, né? Pode, né, expõe alguns tem tal acontecimento assim, 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 o verdadeiro evangelho é assim e tal. Mas quando é colocado de maneira pública, acaba correndo o risco de trazer um prejuízo espiritual, né? Porque, né, as pessoas não têm experiência com Deus, não conhecem, a igreja é tudo a mesma coisa, é tudo isso, tudo é interesse, e não é, né? Tem as experiências com Deus, né? Experiências realmente verdadeiras. Então, um ou outro, às vezes a gente vê situações, às vezes o lado, olha muito lado, né, financeiro, né? Então nós não podemos estar julgando, expondo dessa maneira. Falar mal de ninguém, de religião nenhuma, né? Deus nos chamou para sermos luz, para transmitir o Evangelho, a nossa experiência. E nós fazemos assim, não só com palavras, mas com o nosso testemunho. O testemunho nosso é uma maneira muito eficiente de pregar a palavra, né? Minha vida transformada, aquela pessoa ali, ele é um servo de Deus, ele tem experiência com Deus. Então não vamos expor dessa maneira para que a fé das pessoas, principalmente do que está iniciando, porque a pessoa que já está definida, já tem experiência com Deus, com a palavra de Deus, ela não vai se abater por isso, né? Deus, né, tem experiência com Deus. Mas a pessoa que está iniciando, nós lembramos da nossa, ali no início era tão difícil, muitas dúvidas, situações, e a pessoa depara com a situação, um cristão, um crente falando mal do outro, de outra religião. Então isto não vai bem. Então vamos orar, pedir a Deus, né, abrir o entendimento das pessoas, que as igrejas, os pastores possam voltar a, né, a viver, a pregar, a anunciar o verdadeiro evangelho. Então é na oração, na busca, não é nem por força, nem por violência. Então vamos pregar o evangelho, vamos pregar, buscar Deus, e Deus vai estar dando bênçãos, experiências, os fracos na fé vão ser renovados. Então não vamos falar mal de ninguém, de religião nenhuma, vamos anunciar simplesmente a palavra de Deus, orando um pelo outro, né? Deus vai estar abençoando e nós seremos também abençoados, nosso lar, nossa família. Tenha um bom dia, Deus abençoe a cada um de nós, nos dando sabedoria a cada dia, para saber distinguir as coisas, anunciar, que não sermos tropeço na vida de ninguém, nós possamos ser luz, sermos bênção, sermos transmissores da herança, da bênção, do verdadeiro evangelho que nós recebemos do Senhor Jesus. Bom dia a todos.